Você já parou para pensar no que existe no fundo do oceano? Tipo, de verdade mesmo. Porque a gente fala muito sobre o espaço, sobre planetas distantes, vida em Marte. Mas o nosso próprio planeta ainda tem segredos que a gente simplesmente não faz ideia. Acredite ou não, mais de 80% dos oceanos da Terra nunca foram explorados. Isso mesmo, 80%. É como se você morasse numa casa com 10 quartos e só conhecesse 2. Agora pensa comigo. Se a gente mal sabe o que tem lá embaixo, será que os oceanos escondem cidades perdidas? Efeito sonoro, leve batida dramática. Essa pergunta não é nova. Desde a Grécia Antiga, existe a lenda de Atlântida, a famosa cidade submersa que, segundo Platão, era super avançada, com tecnologias que nem hoje a gente tem, e que teria desaparecido do nada, engolida pelas águas após desafiar os deuses. Muita gente diz que isso é só um mito, mas aí começam a surgir relatos, fotos e até registros estranhos do fundo do mar, tipo um achado perto do Japão, chamado de estrutura de Yonaguni. Os mergulhadores encontraram blocos de pedra gigantescos, super bem encaixados, com formas retangulares perfeitas. Parece escada, parede, até uma espécie de pirâmide. Alguns cientistas dizem que é tudo natural, mas vai dizer que a natureza está brincando de arquiteta agora? Efeito som de sonar, fundo de mar. Outro lugar bizarro é perto de Cuba. Lá, um grupo de pesquisadores usando sonar encontrou o que parece ser uma cidade inteira submersa, com ruas, construções simétricas e até estruturas em forma de pirâmide. E o mais curioso, isso está a quase 700 metros de profundidade. Se foi feito por humanos, teria que ser de uma época antes mesmo da gente saber construir casa de barro. E aí vem a pergunta que deixa todo mundo coçando a cabeça. Como essas construções foram parar no fundo do mar? Será que foi algum terremoto gigante? O nível dos oceanos subiu? Será que tem algo que a gente ainda não entende? Efeito som abafado? Como se algo antigo ecoasse no fundo. Tem gente que acredita que essas cidades são de civilizações esquecidas, muito mais antigas do que as que a história oficial ensina. Povos que dominaram tecnologias avançadas, que viveram em paz, e que sumiram de uma hora para outra, soterrados pela própria arrogância, ou por algo muito maior. Outros acreditam em uma explicação mais sombria, que essas cidades eram colônias de seres não humanos, que viveram aqui muito antes da gente, e que hoje se escondem nos lugares mais profundos do planeta, onde a luz não chega, e a pressão esmagaria qualquer submarino. Efeito batida grave, som ambiente sombrio, e não para por aí. Alguns navios da Marinha dos Estados Unidos da América já captaram estruturas metálicas se movendo a velocidades absurdas no fundo do oceano, sem hélices, sem propulsão visível, coisas que nenhum submarino conhecido conseguiria fazer. E sabe o que é mais doido? Quando essas coisas somem, às vezes sonares mostram buracos gigantes no fundo do mar, como se fosse uma entrada, uma porta. Para onde? Sobe. Efeito silêncio. Por um segundo. Depois som de bolhas. Então, da próxima vez que você olhar para o mar, lembra disso. Você não está olhando só para a água. Está olhando para um mundo desconhecido, cheio de mistérios, ruínas e talvez cidades perdidas que o tempo escondeu. A verdade é que a Terra guarda seus próprios segredos. E muitos deles estão lá embaixo, no escuro, onde a gente ainda não teve coragem menos ou permissão de chegar. Encerramento com suspense. E aí? Você acha que os oceanos escondem cidades perdidas? Ou será que algumas delas ainda estão vivas?